adubação, a gente precisa de um manual de adubação. No caso aqui, essa tabela ela é do manual de adubação da quinta aproximação de Minas Gerais, né? Na aula passada eu falei que seria interessante a gente utilizar o mais próximo da nossa realidade, né? Obviamente, Minas Gerais não está bem próximo da nossa realidade. O que estaria próximo da gente seria pegar um manual de adubação aqui do Ceará, né? Mas para efeito didático, certo? Eu utilizo esse de Minas Gerais porque ele é mais acessível, você baixa ele facilmente no Google, certo? Mas para efeito prático, seria interessante você ter um manual de adubação do estado do Ceará, pelo menos, que é o mais próximo da gente, já que o Piauí não tem. Enfim, você vai lá no manual de adubação, né? Vamos trabalhar o nosso exemplo aqui com um milho grão. Só lembrando que tem uma adubação específica para o milho grão, certo? Que é esse milho que a gente utiliza na ração, certo? Utiliza ele seco aí, com umidade de 13%. E tem uma adubação específica para o milho verde, certo? Para consumo lá in natura. Tem uma recomendação específica para o milho silagem, certo? Então, a depender da finalidade que você for trabalhar o milho, vai ter uma adubação específica, certo? Então, vamos trabalhar o nosso exemplo aqui com milho grão. Então, nessa tabela, nós temos algumas informações. Por exemplo, adubação nitrogenada de plantio, adubação de fósforo, adubação de potássio e adubação nitrogenada de cobertura, certo? O que é que acontece? O nitrogênio duas informações importantes que a gente tem que levar em consideração. A primeira, o nitrogênio ele é muito dinâmico do solo. Então, se você pega uma amostra de solo e leva ela para um laboratório, até chegar ao laboratório, do momento da coleta até chegar ao laboratório, vão ocorrer diversas transformações, na qual, quando o camarada lá no laboratório for quantificar a quantidade de nitrogênio que tem no solo, ela não vai ser representativa, ela não vai ser fiel à quantidade real de nitrogênio que tem naquele solo. Então, para a cultura ou para o nitrogênio, a gente não trabalha com a análise de solo, certo? A outra informação é o seguinte: como eu acabei de dizer, ele é dinâmico, ele se transforma rapidamente no solo e ele se perde facilmente. Então, é interessante que a gente sempre faça adubação nitrogenada parcelado. Por isso que tem dose de nitrogênio no plantio e dose de nitrogênio na cobertura, certo? Então é o seguinte, a gente não vai trabalhar hoje com adubação fosfatada e nem com adubação potássica, né? Então vamos esconder isso daqui, certo? Aí é o seguinte, outra informação que é interessante a gente saber: o nível o nível tecnológico que você está adotando. Vou gravar esse vídeo de novo, não. Vai ficar com esse errinho aí. Tô nem não. Vamos lá. O nível tecnológico que você está adotando. Então, nós trabalhamos com 3 níveis tecnológicos. O primeiro nível você trabalha com uma semente com menor resposta genética, certo? Não é uma semente top, não é uma semente super produtiva. No segundo nível tecnológico, a gente já está trabalhando. Aliás, na primeira você trabalha com a semente de qualidade já inferior. Você pode trabalhar em sequeiro, certo? O seu solo não precisa ser um solo excelente. Então é de se esperar que você tenha uma baixa produtividade. Então, no primeiro nível tecnológico, né, nós temos aí uma produtividade de 4 a 6 toneladas por hectare. No nível tecnológico intermediário, que é o que a gente vai trabalhar hoje, né, a gente já tem uma produtividade um pouco maior, de 6 a 8 toneladas por hectare. Certo? E aí você já trabalha com a semente mais ou menos, já trabalha com sistema de irrigação. E no último sistema tecnológico, né, você já tem um solo de melhor qualidade, você faz uma adubação
de forma mais eficiente. Você já tem um sistema de irrigação, enfim. Vamos trabalhar com esse nível tecnológico intermediário. Então, nesse nível tecnológico intermediário, o que o manual recomenda para a gente? Que no plantio, né, no momento da semeadura, você coloque aí de 10 a 20 quilos de nitrogênio por hectare, certo? A gente trabalha sempre com essa unidade, quilos de nitrogênio por hectare. Algumas culturas, os manuais trabalham com quilos de nitrogênio, aliás, gramas de nitrogênio por cova, alguma coisa nesse sentido. Mas de modo geral, com grãos, a gente trabalha quilos por hectare. Então, quilos de 10 a 20 quilos de nitrogênio por hectare no plantio, certo? E na cobertura, a gente vai trabalhar com 100 quilos de nitrogênio por hectare, certo? Então vamos passar aqui adiante. Anotem aí, de 10 a 20. Quando tem essa variação aqui de dois valores, eu costumo trabalhar com valor maior. Por quê? Porque se for muito pouco nitrogênio, às vezes muito pouco adubo, às vezes tem uma dificuldade no momento da aplicação, certo? Não fica bem aplicado, você não consegue aplicar por toda a hora de forma homogênea, em função da quantidade ser muito pouco. Então anotem aí, 20 kg de nitrogênio que a gente vai aplicar inicialmente, e na cobertura a gente vai trabalhar com 100 kg de nitrogênio. Então anotem aí, 20 kg de nitrogênio por hectare e 100 kg de nitrogênio por hectare. Então é o seguinte, 20 kg de nitrogênio por hectare, né? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher o adubo nitrogenado que a gente vai trabalhar, né? No caso nós temos sempre, a gente vai ter duas opções aí, né? A ureia ou o sulfato de amônio. Nesse exemplo a gente está trabalhando com a ureia, que tem 45% de nitrogênio. Então é o seguinte, quando eu tenho 100 kg de ureia, né? Dentro desses 100 kg de ureia, na sua composição, vão ter 45 kg de nitrogênio, certo? A minha cultura inicialmente está demandando 20 kg de nitrogênio, certo? Então, é só fazer uma regrinha de 3. Então, se em 100 kg de ureia eu tenho 45 kg de nitrogênio e a minha cultura está demandando 20 kg de nitrogênio, então eu vou ter X de ureia, certo? Na hora que vocês forem armar essa continha da regra de 3, é só colocar valores que tem a mesma unidade, né, um abaixo do outro, para não dar errado. Então aqui, ó, quilos por nitrogênio e aqui quilos por nitrogênio. Aqui quilos de ureia e aqui quilos de ureia. Então fazendo a regrinha de 3, né? Então a gente vai ter em 100 kg de ureia, então é 100 kg de ureia vezes 20 e 45 vezes X, né? Fazendo a regrinha de 3 aqui, a gente vai ter o seguinte, que a quantidade de ureia a ser aplicada para se fornecer 20 kg de nitrogênio é de 44 kg de ureia, certo? Então vou ter que aplicar 44 kg de ureia para me fornecer 20 kg de nitrogênio no plantio do milho. Aí vamos para a nossa adubação de cobertura, né? Aqueles 20 kg é lá no plantio. Essa cobertura, no caso do milho, ela pode ser parcelada em 2 vezes. Quando a planta estiver com mais ou menos 4 a 5 folhas, que isso vai dar de mais ou menos aí uns 30 dias, 28 dias, vai depender da variedade, vai depender das condições de clima. Então se a gente tiver mais luz, ela vai crescer mais rápido, então vai cair para 28 dias, né? E a segunda, você faz esses 100 quilos, você divide, né? Você coloca metade, de 28 a 30 dias, e a outra metade você pode colocar quando a planta estiver no início da floração, certo? Quando estiver ali pendoando. Então é o seguinte, vamos continuar com a ureia, né? Eu preciso agora de 100 kg de nitrogênio. Então é o seguinte, em 100 kg de ureia, eu vou ter 100 kg ou 45 kg de nitrogênio.
No caso, eu estou precisando de 100 kg de nitrogênio. Então, fazendo a regra de 3, a gente vai ter o seguinte valor, né? A gente vai ter que, para que eu consiga... Desculpa, aqui está errado, viu, gente? Aqui é 100. Para que eu consiga... para que eu consiga 100 kg de nitrogênio, né, eu vou ter que fazer aí uma aplicação de 222 kg de ureia, certo? Então, gente, por hoje é só, certo? Eu vou passar uma atividade pedindo para vocês fazerem uma recomendação nitrogenada de uma determinada cultura, certo? Na semana que vem a gente continua, só que com adubação fosfatada. Qualquer dúvida, gente, pode mandar mensagem aí pelo WhatsApp. Talvez eu demore um pouquinho para responder, porque a demanda está muito alta, certo? E a gente vai se falando aí. Até a próxima semana.